é um pouco exatamente como o termo está dizendo. Você fica na dureza, na frieza das coisas e se afasta um tanto da beleza de algumas coisas que a gente tem visto e escutado aqui, né? Mas existe beleza também nesta vida dura que a gente leva na ciência, e a gente está aqui para poder tentar mostrar este outro lado, né? Ou seja, um lado, me identifico muito, né, com essa inspiração poética aqui do Bachelard, né, que ele fala isso, né, demasiadamente tarde conheci a boa consciência, no trabalho alternado das imagens e dos conceitos, duas boas consciências, que seria a do pleno dia e a que aceita o lado noturno da alma. Aceitei o lado noturno da alma. Então, óbvio, vou falar aqui do meu lado noturno, né, uma série de conjecturas, uma série de paradoxos, por isso que eu incluí esta palavra aqui. O Quo Vadis, eu acho que muitos já devem ter olhado aí no Google, né, e outros se lembram, né, do clássico hollywoodiano, outros das escrituras, né? Então, para onde vais? Para onde vais, ciência, né? Então, a ideia é a pergunta que, né, candente, a pergunta que está não só na cabeça dos cientistas, mas dos empresários, das comunidades, né? Porque a ciência se tornou essa coisa realmente hegemônica, né? Todo mundo fala, o marketing usa, né, para poder vender alguma coisa, isso é científico, a ciência prova. Para você buscar uma ajuda médica, você vai atrás daquele que tem a melhor formação científica, a não ser que você seja Steve Jobs e tenha passado por tudo que é o de melhor, aí ele consegue fazer vamos dizer, uma curvatura, né, e voltar e tentar algumas coisas transcendentais que, infelizmente, no caso dele, não deu certo. Não vou falar disso, eu ia falar, mas não vou falar disso, me intrometer na área mas, na realidade, o que eu queria mostrar nesse slide é que existem dois paradigmas, né, que são muito falados, propalados, inclusive no nosso dia a dia, né, na ciência, que a gente faz ciência de uma forma muito visceral, né, assim que a gente tem que admitir, né, nós não temos uma formação sólida, científica, né, em termos de metafísica, de filosofia da ciência, lógica, né, isso ficou para trás na pedagogia, infelizmente. E aí nós temos gerações de cientistas que têm um ato, né, um modus operandi que é extremamente visceral. E, por incrível que pareça, funciona. Ou talvez não, mas vamos tentar aqui discutir isso. E uma das coisas que eu vi, que eu percebi, né, e que ensejou algumas mudanças na apresentação, foi justamente que essa minha percepção, que era uma das coisas que eu falaria nesse slide, onde a gente compara, né, o foco, o modo de se inquirir, a racionalidade, as regras, os objetivos, os controles de cada um, daquele lado mais clássico, cartesiano, newtoniano, né, reducionista, mecanicista, do sistema mais holístico, né, da perspectiva sistêmica, holística, ecológica, que alguns gostam de falar, né, do que é fazer ciência, né. A minha perspectiva é que essas coisas, na realidade, sempre estiveram comigo e com meus colegas, né, nessa visceralidade, né. Então, mesmo antes de eu aprender isso aqui, e eu estava pensando, né, que eu estava fazendo exatamente isso, eu estava fazendo isso aqui também. E eu estava vendo que vocês, né, assim, pré-eleição, após pré-eleição, vocês estavam falando sobre isso, né, principalmente o Carlos, que eu tive mais chance, né, de assistir do começo ao fim, né. Eu acho que existe uma metafísica, existe uma gnoseologia, existe uma até pseudociência na ciência,
É um bom título, hein? Uma pseudociência massiva. Pois é. Aí eu cheguei e cunhei algumas perguntas, né, que eu acho que são importantes dentro desse contexto, que para mim se renovou com o que eu estava assistindo aqui. Então isso é novo na apresentação. Essa aqui é uma. Eu acho que é interessante isso. Acho que a pedagogia moderna tem que ser assim. A gente tem que estar habilitado a transformar e a dialogar com a realidade, porque ela está mudando de uma forma vertiginosa a todo instante. Então, as informações que eu já abstraí aqui de algumas coisas, eu já tornei em inquirições, né, ou seja, em questionamentos, que eu acho que tornará menos enfadonho, vamos assim dizer, e um pouco mais interessante o que eu tenho a dizer para vocês, né? Então, acho que eu vou ousar me questionar sobre se a ciência trouxe ou poderá trazer a felicidade para a humanidade. É porque ela não leva a canto nenhum? E a ciência leva para algum canto e este canto é muito ruim? É uma aniquilação? Ou é uma coisa muito positiva? Então, essa pergunta eu acho que está na cabeça de todos. Para nós que fazemos ciência, a gente acha que já sabe. A gente acha que realmente estamos fazendo algo, que realmente isso está nos dando felicidade. Todavia, artigos estão pululando, né? Não sei se os senhores já olharam, né? Viram, já está na mídia normal, que tem mostrado esses dados, né? Inclusive pesquisadores brasileiros aferindo isso. Entre os doutorandos, entre os pós-graduandos, entre nossos colegas, existe uma quantidade maior, percentualmente, em relação a toda a população, de pessoas sofrendo, né, de depressão, de angústia, de síndrome do pânico, de uma série de doenças. Então, que felicidade é essa? Por meio da ciência, temos ou teremos condições de vencer o sofrimento? Um pouco epicurista, nem vou entrar nisso, gostaria, adoro o epicurismo, mas quem sou eu para ficar falando disso aqui? Mas eu quero, sim, me perguntar se a gente está, pelo menos, se não encontrando a felicidade, estamos, pelo menos, achando formas de fazer um bypass no sofrimento. Qual é a função que a atividade científica desempenha ou deve desempenhar? Ou seja, nesse contexto aí, e se positivo ou negativo, se for positivo, tudo bem, a gente já sabe. Porque a principal coisa, principalmente na sociedade, né, da felicidade, do prazer, né, nessa nossa contemporaneidade que todos tentam se apresentar, né, nas redes de forma feliz, de forma bem-sucedida, né? Ou seja, se você tem a felicidade, se isso nos dá felicidade, nós já sabemos, né, qual é a função. Mas se não for, qual será? Se realmente esses trabalhos, porque também a gente não sabe, está aplicando métodos reducionistas, talvez, e estejam falhando, né? Ou talvez metafísicos e também falhando por causa disso, então a gente não pode acreditar completamente que essa estatística, né, dos males mentais desproporcionalmente pesando sobre nossos ombros pode ter a ver com a nossa atividade científica. Talvez tenha a ver com o que o próximo palestrante vai falar. Uma outra conjectura. E aqui no centro eu coloquei isso. Então, o que vem a ser ciência? Dentro desse contexto complexo e tal, ou seja, o que vem a ser ciência? Ciência versus pseudociências, mitologia, gnose, ideologias, metafísica e estrutura de poder. Quais seriam os seus métodos, a sua praxis? Como é que seria a nossa conduta perante a sociedade e a natureza como tem sido, como deve ser? Qual o valor dos resultados atingidos por meio desta? E aí, para começar a se questionar sobre essa centralidade, sobre o que é ciência, será que ela é coisa nossa ou ela nos precede? E aí eu vou usar, e lá atrás, isso aqui para nós, pelo menos biólogos, a gente acredita dentro do
no nosso conjunto de estruturas científicas cumulativas, que temos um parente, né, que viveu, que perambulou aqui neste planeta por 1,5 milhão de anos, né, o Homo erectus, né, que na realidade, para o espanto geral, né, artigo após artigo, cada um mais influente na área, né, da paleontologia, da antropologia, são várias áreas, chegando à ideia de que este nosso ancestral, que não é sapiens, né, um cérebro diferente, ele conseguia, né, fazer uma coisa muito estranha para um ser não sapiens. Ele, quando queimava, quando um raio caía nas estepes, em vez de ele correr na direção que todos os seres que não tinham razão corriam, né, ele corria na direção do fogo, né? Ou pelo menos ele esperava perto para não perder a oportunidade de conquistar o fogo, né? Então, e ele usou esse fogo. O domínio do fogo não é coisa do Homo sapiens, pelo menos pelo que a nossa ciência, né, consegue conceber atualmente. Então, se o domínio do fogo e das tecnologias de cocção, que por todas as teorias vigentes, né, até agora, também ajudaram a moldar esse nosso cérebro mais avantajado. Então parece que a ciência nos precede, se isso é ciência, né? Se o domínio do medo, se o domínio de uma certa racionalidade para vencer os instintos, as suas sensações, aquele calor, aquela perspectiva, né, de um fim trágico, mas você vence tudo isso por conta de uma racionalização, né, que o faz, né, um ser muito mais poderoso, né? Isso é belamente, pelo menos para mim, artisticamente descrito nesse filme, agora um tanto quanto antigo, né, mas que é simplinho, né, bem cientificamente preciso, mas muito interessante, muito emocionante, né, eu recomendo, né, a nossa intelectualidade, do sapiens sapiens, como nós nos denominamos. Mas isso, ou seja, chegar neste ponto da gente ir lá no código da vida e começar a prospectar quais são os genes que acionam as células tronco para gerar um novo tecido do córtex pré-frontal. Para a gente fazer isso, existe uma história, né? Existe uma história, e essa história, a gente às vezes acredita que é cumulativa, às vezes a gente acredita que na realidade é muito mais do que isso, transcendental, porque na realidade aqui tem um exemplo, né, dessa surpreendente aventura que a gente está experienciando, né, no mundo da ciência, no mundo do saber, eu diria, né, onde aqui, né, nós temos o senhor que representa a Sociedade de Física, né, americana da década de 70, segurando em seu braço, embaixo do seu braço todo o conhecimento produzido pela comunidade de físicos, né, na década de 30, né, na realidade não na década, mas especificamente no ano de 1932. Significa que lá na primeira metade do século passado eles produziam uma quantidade bestial. Isso aqui é só americano. E depois, 1970, né, desse jeito. Hoje, a gente resolveu esse problema, né, está no bolso, né, mas se olhar aqui o que significa 2 terabytes, você começa a imaginar o que está acontecendo.
Isso é maravilhoso, isso é milagroso, miraculoso, eu diria. Pouco científico até, né? Mas é também angustiante. E essa angústia é algo do que a gente está falando aqui. A gente está falando de medo quando a gente começa a dizer que escolas de pensamento lutam umas com as outras. Que a gente abraça uma escola de pensamento, né, e a gente a defende ferrenhamente, ou a gente defende a ciência e quer esculhambar com as religiões do mundo. Ou você abraça uma ciência e quer destruir a ciência do outro, a que é feita no Oriente, ou a que é feita na África. Né? Então, como não a reconhecendo como válida ou como tal, aí a gente taxa de pseudociência. Né? Ou a gente taxa de metafísica. O fato é que essa história, essa angústia, não está só na produção, na explosão de produção de conhecimento, que é uma coisa muito recente. Essa explosão, aquela foto lá do presidente da Sociedade de Física Americana, é uma coisa muito recente. Mas a angústia nasce antes, pelo jeito. Ou pelo menos tem motivos para tal. Nessa escala de tempo, a gente está medindo aqui uma coisa, porque eu, como cientista, reducionista, eu vou pedir licença para poder usar um pouco de pragmaticismo nessa história, pisciano, né? Ou seja, o Pisce dizia, a gente tem que pegar a comunidade de cientistas, né, e acreditar no que algumas coisas a ciência está nos dizendo. Então, nessas bases, a população humana é um bom indicador de algo que vale a pena se investir. Né? E aqui eu estou justamente traçando o caminhar da humanidade nos primeiros milênios, né, da nossa existência. Obviamente, aqui 100 mil anos, eu disse que é 400 mil anos, hoje os registros mais seguros é de 200 mil anos, 200 mil anos, né? Tem alguns caras que chegam a dizer 300 ou 400, mas o certo é 200 mil anos. O mais certo, mais defendido. Mas aqui a gente partindo de 100 mil anos, e Arnold não tem gráfico, tem, está crescendo, só que nessa escala aqui, que vai até o que? 170 milhões de pessoas, 170 milhões. Tem cidades aí que tem alguns milhões, 16 milhões, eu não lembro quanto é que São Paulo tem, 670 milhões não é muita coisa, está mais ou menos por aqui, né? Então, mas nessa escala, a gente para atingir 1 milhão sofreu um bocado. Nós sofremos um bocado. E alguma coisa aconteceu que a gente começou a explodir a demografia. Né? Aí o Smithsonian, bota aqui o farming. A gente aprendeu a domesticar plantas e animais. Domesticar a natureza. Dominar a natureza. Dominamos o fogo, aliás, não nós. O erectus. Né? O Homo sapiens dominou plantas e animais e começou a ter um plus, né, de energia. Energia para quê? Para alguma coisa que vale a pena, que é viver e se reproduzir. Em biologia, isso é o nosso mote. O que é que temos uma programação, nós biólogos acreditamos. Viver e deixar descendentes férteis. Esse é o nosso mote. Seguindo esse mote, isso aqui valeu a pena, parece.